Olá, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando aqui mais um dia no Minutos com a Bíblia, nosso canal no YouTube. E nós vamos iniciar uma série muito especial, que é a série Macários, que é, na verdade, a palavra grega para felicidades, aqueles que são felizes, lá com base no sermão e ali maravilhoso de Jesus, o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Nós vamos dedicar alguns vídeos para trazer o entendimento, o conhecimento do que significa verdadeiramente essa felicidade, não a felicidade num estado emocional, mas a verdadeira felicidade numa condição espiritual que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero te convidar a você mergulhar conosco nessa série muito especial, é a série Macários. A palavra Macários, como eu já falei aqui, ela é a palavra felicidade no grego, que foi a tradução aí para o nosso português da palavra Macários, veio como bem-aventurados, bem-aventuranças, e eu quero, juntamente com vocês, falar sobre todas essas bem-aventuranças. Jesus ele sobe ali no monte e, semelhante a Moisés que ensinou as leis, Jesus estava ensinando o caminho para nós sermos verdadeiramente felizes. Então eu quero te convidar a você, juntamente comigo, fazer um mergulho na palavra de Deus, abrir a tua palavra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, nós vamos ler a palavra do Senhor aqui e nós vamos meditar, fazer uma reflexão e realmente sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o que? O reino dos céus. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Jesus, quando ele sobe ali no monte e ele simula que ele iria se assentar, era o costume, era muito comum ali dos mestres que eles iriam ensinar os seus discípulos. Os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus começa a ensinar valores do reino de Deus. E ele começa a falar sobre felicidade. Porque nós sabemos, a felicidade, quando você só enxerga como um estado emocional, hoje você está triste, amanhã você está feliz, é uma oscilação talvez constante na vida das pessoas. Jesus não estava falando dessa felicidade, que ela tem a sua origem naquilo que te alegra, talvez no dinheiro, numa realização pessoal. Jesus estava falando de uma felicidade espiritual. E ele começa dizendo: bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como, bispo? Uma pessoa que ela é pobre no espírito, como que uma pessoa pobre ela pode receber o reino dos céus? Ou talvez a gente pode ser também equivocado na interpretação, na compreensão do texto, achar é verdade, a pessoa ela foi pobre, ela foi muito simples, passou dificuldade, ela tem direito ao reino dos céus. Não, não é isso que o texto está nos ensinando. Eu gostaria de te explicar o que esse texto está ensinando. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia e da glória de Deus. O pecado, infelizmente, ele nos faz ser arrogantes. O pecado, ele nos afasta de Deus. E Jesus ele está ensinando aqui: bem-aventurados são os humildes, ou aqueles que são pobres de espírito ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada ser humano, ele está destituído da glória de Deus por causa do pecado. Só que o pecado gerou em nós arrogância. A arrogância de nós acharmos que nós não precisamos de Deus, que nós podemos conduzir a nossa vida da nossa forma, do jeito que nós queremos, sem se preocupar com o amanhã. Quando o nosso espírito, o nosso interior, ele tem esse comportamento, nós nos afastamos demais de Deus. Nós nos distanciamos do Senhor e da sua verdade. Mas aqui o Senhor ele começa a introduzir um conceito de sermos verdadeiramente felizes no espírito, quando nós nos despojamos da nossa arrogância humana,
que tem a sua origem no pecado e reconhecemos que nós precisamos de Deus. Quando eu reconheço que eu preciso de Deus, quando eu procuro voltar a Deus, é óbvio que Ele nos escolheu, é óbvio que o Senhor nos salvou, mas existe uma parcela de responsabilidade de cada um de nós, de sermos ali movidos pelo Espírito Santo e nós nos convertermos, e nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, sermos humildes de espírito e entender que sem Deus nós não podemos nada, que sem Deus nós não podemos caminhar. Por isso que hoje eu quero te convidar a você compreender essa verdade. A arrogância que habita dentro de nós, o sentimento que habita muitas vezes dentro de nós, que nós achamos que nós podemos tudo, que nós somos suficiente, ela é uma grande ilusão, porque nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa existência. Nós não temos controle do próximo segundo da nossa vida. E muitas vezes nós somos roubados na nossa relação com Deus, porque nós temos realizações, nós fazemos algo, temos ministério, temos trabalho, temos um bom casamento, temos posses, e muitas vezes nós achamos que tudo isso é suficiente. Só que hoje aqui tem um convite de Deus através do Espírito Santo para as nossas vidas, que eu e vocês, que nós possamos reconhecer em que nível está a arrogância que habita em nós. Será que verdadeiramente somos dependentes de Deus? Será que verdadeiramente desejamos os céus ou já nos acostumamos com o conforto que o nosso trabalho, que os nossos diplomas, que as nossas formações, que o nosso esforço produziu para nós? Talvez nós podemos até dizer, não, jamais eu iria pensar assim, mas talvez se você parar para analisar, o nosso comportamento, ele está condicionado por essa arrogância. Nós achamos que somos autossuficientes e nós precisamos verdadeiramente ser pobres, humildes em espírito. A palavra humilde não tem nada a ver com pobreza, com falta de recurso. Tem a ver com você reconhecer de onde você veio. Nós viemos do pó, então nós precisamos realmente da misericórdia de um Deus que é poderoso. E eu quero te convidar aqui, nesse dia, a você orar. Eu quero orar com você. Talvez isso seja algo que nós não reconheçamos com facilidade sem a ajuda do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a nós nos tornarmos realmente humildes em espírito, pobres de espírito, porque existe uma promessa de Deus para nós. Se você puder, feche os teus olhos comigo e ore nesta manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador, te pedimos com fé, ajuda-nos através do Espírito Santo a viver essa verdadeira felicidade que vem da tua graça e da tua misericórdia. Nos ensina a compreendê-la e desfrutar dessa graça também aqui na terra, até que o nosso Redentor Jesus Cristo venha. Nós te agradecemos, Senhor, por esse entendimento. Senhor, eu confesso a minha arrogância. Nós confessamos a arrogância que está em nós, que muitas vezes nós nem reconhecemos, mas nós sabemos que o teu Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E eu quero hoje despojar-me no meu espírito de toda a falsa segurança, de toda a autoconfiança, de tudo aquilo que só é produzido no intelecto, na filosofia, na carne, no meu esforço pessoal. Eu quero ser mais dependente de Ti, eu quero receber mais de Ti na minha vida. Eu confesso a minha arrogância, coloco diante do Senhor e peço que o Senhor me perdoe, para que nós possamos caminhar e viver a verdadeira felicidade que somente o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter essa compreensão, que nessa série, Macários, os bem-aventurados, aqueles que são verdadeiramente felizes, que Deus possa falar grandemente com você e que a nossa felicidade, ela não seja aquilo que nós podemos produzir pela nossa própria carne e esforço, mas que ela seja realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus te abençoe ricamente, nos acompanhe,
aqui no YouTube, Minutos com a Bíblia. Também no Instagram você pode ali acessar todos os dias uma palavra. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.